Olá, eu sou Rosângela Pessinini Lazzaretti, cursista da pós Informática na Educação do Polo de Colíder. O trabalho que eu vou apresentar agora é resultado do projeto para a conclusão da disciplina de Metodologia Científica. Eu desenvolvi em uma escola pública da rede estadual de ensino e o título do meu trabalho ficou Tecnologias Digitais, Redes Sociais e Escola, a comunicação na perspectiva da aprendizagem, vantagens ou desafios. O objetivo do trabalho era observar como se dá o uso das tecnologias digitais e das redes sociais na escola, numa perspectiva de compreender a concepção dos professores a respeito do uso das tecnologias associado à repercussão nos processos de ensino-aprendizagem. Então, a investigação contempla a análise e o mapeamento do uso das tecnologias digitais e redes sociais, e para isso, então, indagamos aos professores se eles consideram que as tecnologias digitais, se há repercussão no processo de ensino formal sobre o desempenho escolar dos alunos, também o que eles consideram vantagens e desvantagens, e se consideram que há desafios para a efetivação do uso das tecnologias digitais na escola. Então, na apresentação do trabalho, nós traçamos um panorama a respeito do papel das tecnologias digitais e redes sociais no contexto escolar. No desenvolvimento, nós trazemos a concepção e uso das tecnologias e redes sociais na escola, baseado nas respostas dos professores. Também no desenvolvimento temos as tecnologias digitais como indispensáveis ao processo de ensino, enquanto instrumentos mediadores, e as principais contribuições das tecnologias digitais e redes sociais para a aprendizagem. E por fim, na conclusão, então, nós apresentamos o que esses profissionais entrevistados consideram como o desafio no uso das tecnologias digitais na escola. A inserção das tecnologias no contexto educacional é um assunto que gera ainda inseguranças e incertezas. Nós podemos observar que muitos educadores tentam se adaptar aos inúmeros e sofisticados recursos que fazem parte da sociedade informatizada. E aí essa tentativa é uma forma de garantir a atualização da escola frente aos avanços atuais. Mas também durante a entrevista deu para observar que há uma disparidade entre as formas como a sociedade de forma geral tem evoluído e a maneira como a escola acompanha as inovações tecnológicas. São computadores ultrapassados, internet muito lenta, então são vários fatores que interferem. Então essas seriam situações de disparidade entre o uso das tecnologias e a educação. Participaram do projeto 34 professores. As abordagens foram realizadas com algumas questões previamente elaboradas, no intuito de compreender quais recursos tecnológicos são usados em sala de aula, como os professores concebem o uso das tecnologias digitais na escola e como consideram o uso dessas tecnologias enquanto instrumentos mediadores da aprendizagem. O questionário contemplava 6 questões previamente elaboradas, e aí então os professores responderam. Quando eles foram indagados a respeito do uso das tecnologias digitais, se utilizam os recursos tecnológicos em sala de aula e quais utilizam, então apareceram respostas como pesquisas, vídeos, filmes, internet, WhatsApp, Facebook, Messenger, TV, projetor, computador, calculadora. Então esses são alguns dos recursos que apareceram que esses profissionais utilizam. De acordo com o Lutz 2014, as novas tecnologias, em especial na área da informática, estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, sendo que aqueles que não se adaptarem a essa realidade correm o risco de serem considerados analfabetos tecnológicos. Dentre os 34 profissionais, 23 responderam que consideram o uso das tecnologias necessárias. A sala de aula precisa apresentar-se como um ambiente que fomente a interatividade, a troca de informações, a produção de saberes. Do contrário, aumentará o descompasso entre a escola e a sociedade. Então nós obtivemos respostas que dizem que vivemos em tempos onde o professor deve ser o mediador e não mais o detentor do conhecimento.
encontramos respostas que demonstram a preocupação dos professores sobre a importância de acompanhar a evolução das tecnologias e usá-las para aprimorar as aulas no intuito de prender a atenção dos alunos, conforme eles relataram. E aí então eu trago vários excertos no trabalho, são apresentados vários excertos, quero até relatar alguns aqui. Precisamos acompanhar a evolução das tecnologias, senão ficamos desinformados e perdemos um pouco da segurança de ter informações mais rápidas e detalhadas. O uso das tecnologias digitais é importante para conseguirmos prender a atenção dos nossos alunos. Então, em muitos excertos, nota-se que para esses professores é importante o uso das tecnologias digitais, pois facilita o aprendizado e colabora para que as aulas sejam facilitadoras na mediação com o mundo externo. Então, nessa perspectiva, encontramos também a associação do uso das tecnologias enquanto ferramentas. Por exemplo, o professor 13 relata, são meios, são ferramentas que auxiliam no processo de ensino. O professor 25, ele comenta que é uma ótima ferramenta de trabalho na área escolar, desde que trabalhado e utilizado de forma correta. O professor 13 nos diz também que as tecnologias são meios para se chegar ao objetivo. Os conceitos e as teorias são responsabilidade do professor. Então, predomina a compreensão de que as tecnologias digitais são indispensáveis ao processo de ensino. Através delas, os educandos assimilam melhor as informações, pois elas facilitam o acesso ao conteúdo e tornam a aula mais dinâmica. Então, muitos professores relatam que isso não aconteceria sem o uso das tecnologias. Por exemplo, um excerto retirado da fala do professor 10, ele aborda: estamos vivendo em uma época em que nossos alunos estão cada vez mais conectados com o mundo digital. Eles já não têm paciência para o lápis e o papel. Então, nota-se também a preocupação por parte desses profissionais quanto ao não acompanhamento da evolução tecnológica. E isso fica evidente porque, por exemplo, o professor 21, ele nos diz assim: não conseguimos acompanhar as tecnologias como é necessário. A falta de capacitação, às vezes, dificulta o uso que ela nos oferece. É necessário evoluir e usar com os alunos tudo o que está ao nosso alcance. Aí recorremos a Libânio 2001, onde ele nos traz a reflexão que é preciso uma formação que auxilie a ajustar a didática do professor às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais. As tecnologias também são apresentadas pelos professores enquanto instrumentos mediadores, então aparece como suporte, como instrumento, como meio, ou seja, denota a preocupação por parte desses profissionais em incorporar as tecnologias em suas práticas, né? Então, por exemplo, o professor 7 diz: esses instrumentos são de suma importância na aprendizagem, podendo o aluno e o professor buscar mais suporte para aperfeiçoar seu trabalho. O professor 8 também traz uma reflexão também que diz: muitas vezes só o livro didático não consegue chamar a atenção deles. Com esses instrumentos, com a tecnologia, os alunos sentem-se mais motivados para a realização das tarefas. O professor 10 diz ainda que pode-se acrescentar muito à aula, dar um dinamismo maior, acabando com a monotonia do quadro e pincel. Por fim, apresentamos o que muitos professores consideram como desafio no uso das tecnologias. Dentre as falas, destacamos algumas delas. E aí o professor 1, por exemplo, ele nos diz que o maior desafio é fazer com que o aluno use as tecnologias na escola como aprendizado. O professor 10, ele relata 3 desafios a respeito do uso das tecnologias. O primeiro é habilitar os professores para o uso da tecnologia. O segundo é o emprego correto dessa tecnologia na sala de aula. E o terceiro está relacionado à infraestrutura das escolas. Também tem o professor 18, que relata que ficar o tempo todo atualizado é um grande desafio. As tecnologias mudam muito e como estamos sendo mediadores do ensino, para alunos alfabetizados digitais, corremos o risco de estarmos desatualizados.
Então, o maior desafio que aparece é não ter capacitação para usar os meios que a tecnologia oferece. Também a construção de conteúdos inovadores, usando todo o potencial dessas tecnologias. O professor 24, ele diz que as novas tecnologias avançam muito depressa, trazem muitas informações, facilitam o trabalho. Então, o desafio enfrentado é que a tecnologia está invadindo o cotidiano e precisa-se estar sempre atualizado. O maior desafio é a falta de capacitação para explorar os meios que a tecnologia oferece. Então, das nossas considerações, podemos dizer que, diante de todas essas respostas obtidas, predomina a concepção dos profissionais que concebem a tecnologia como tendo um papel fundamental no sentido de promover ações que contribuam para o ensino centrado em estratégias metodológicas, onde professor e aluno passam a fazer uso das tecnologias como elemento no processo pedagógico, buscando dar voz ao aluno e incentivá-lo a se questionar, possibilitando a autonomia no processo de ensino e de compreensão e de relação com o outro. Então, podemos dizer que as tecnologias digitais devem fazer parte de todas as disciplinas como recurso mediador de aprendizagens, e um dos papéis importantes do docente é o de auxiliar o aluno e capacitá-lo para incluí-lo na cultura digital. Enfim, foi um trabalho muito gratificante e ficamos com a reflexão que estamos diante de novos paradigmas, de novas formas de produção, de novos empregos, de novas formas de comunicação. Então, a capacidade de utilizar pedagogicamente as tecnologias digitais pressupõe que a formação de professores sinalize perspectivas para as novas formas de se relacionar com o conhecimento, com os outros indivíduos e com o mundo. Obrigada.